Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos. Eu sou Avelino Ferreira, estarei com vocês durante esta noite. O tema de hoje é a verdade. Em um mundo onde a verdade tem sido cada vez mais relativizada, cada vez mais depende do que eu acho, mais do que as coisas de fato são, nós precisamos nos apegar àquilo que é a verdade de Deus. Mas antes de compreendermos qual é esta verdade de Deus, nós precisamos voltar à nossa origem, da onde que nós partimos. Então eu convido a você a pegar a sua Bíblia neste momento, abrir ela no Gênesis, capítulo 1, vamos ler o versículo 26 e na sequência leremos Gênesis 2, capítulos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Todos nós, no momento que fomos criados, somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós não podemos viver sem Deus ser o nosso referencial. É dele que nós somos criaturas, é dele que nós buscamos ser filhos, porque ele é o Criador. Mal comparando como se fosse uma fabricação, ele é o fabricante e nós somos os fabricados. Aquilo que dele provém e daquele para qual nós voltaremos quando morremos ou, caso ele venha, nos buscar antes do período de nossa morte. Infelizmente, para mim e para você, eu li Gênesis 1 e 2, você sabe o que acontece em Gênesis 3. O homem cai. E é muito interessante a queda do homem, porque o que a serpente oferece para Eva é para que Eva seja como Eva. Ela oferece para Eva para que Eva seja como Deus. Mas todos nós já havíamos sido criados imagem e semelhança de Deus. Ela ali simplesmente apelou para as nossas emoções, os nossos corações e aquilo que nos causa tantos transtornos até o dia de hoje. O pecado entrou em nós e nós fomos contaminados pelo mal. Nós podemos até virar as costas para Deus, como muitos de nós fazem, não só lá no Jardim do Éden, mas como nós fazemos até o dia de hoje. Porém, a nossa ligação com Deus é eterna. Vai inclusive através da nossa vida e para além dela. A nossa alma sempre busca o relacionamento com Deus. Nós estamos sempre desejosos e ansiosos para ter uma ligação com o Senhor. Salmos 42 vai dizer o seguinte: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus? Ali o salmista está fazendo uma comparação. Assim como a corça, depois de uma corrida, a corça, quando ela está cansada, ela busca, ela anseia, ela deseja a água, assim a nossa alma deseja a presença de Deus. Não há uma vida plena que possamos ter sem que tenhamos essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus. O máximo que a gente consegue ter, se a gente romper o nosso relacionamento com Deus, vai ser uma sombra da alegria. Aquela alegria que desaparece frente à primeira adversidade, frente ao primeiro desafio, frente à primeira frustração. Precisamos do Senhor e precisamos dele como referência para nós, para que possamos alcançar a verdadeira alegria que só pode haver nela. Sem essa referência, sem nós olharmos para Deus, do qual nós somos imagem e semelhança, a gente vira como se fosse uma espécie de barquinho no meio de um grande oceano durante uma grande tempestade. Para onde as ondas vão, a gente caminha junto. Para onde bate o vento, a gente caminha junto, mas sem ter o controle e direção para onde o nosso barco está indo, porque a gente acaba perdendo o nosso referencial, o nosso destino, o nosso timão que leva-nos em direção à salvação. Precisamos da verdade de Deus. Se somos a imagem e semelhança de Deus, precisamos conhecer quem é esse Deus e saber que Ele é a verdade e quem nos conecta à verdade. Como eu gosto de dizer sempre, você não conhecerá o Deus da palavra sem conhecer a palavra de Deus. Jesus é a nossa verdade e precisamos dele. Por ele ser a verdade, é ele que nos conecta ao Pai. É Jesus que nos conecta a Deus. Como está escrito em João 14, 6 e 7, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Perceba aqui um detalhe muito importante.
Jesus utiliza sempre um artigo definido e no singular. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. Ele também não representa uma das vidas ou apenas uma das formas de viver, ele é a vida. Só tem uma, só tem um caminho, só tem uma verdade e só tem uma vida, que é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a única forma de nós nos conectarmos a Deus. E a minha verdade, né, a verdade do Avelino, ela sempre pode ser relativizada. Calma, que a gente não está indo muito longe. Continua acreditando que 2 mais 2 é igual a 4, e se você pegar um átomo de oxigênio com mais 2 de hidrogênio, você vai ter uma molécula d'água. Isso aí eu não estou negando. Todavia, aquilo que eu, Avelino, considero em relação a coisas menos objetivas, por exemplo, política, estilo de vida, costumes, educação, enfim, qualquer coisa que seja menos objetivo, vai depender muito dos filtros que eu ganhei e que eu sofri durante a minha vida. Depende do lugar que eu morei, as escolas que eu estudei, os amigos que eu tive, as pessoas que me relacionei. As experiências boas e ruins criam uma espécie de peneira naquilo do que eu julgo ser correto ou incorreto. Por isso, que se eu utilizar o meu próprio coração como parâmetro da verdade, eu fatalmente estarei me enganando, ou pior ainda, enganando outra pessoa que utilize os meus parâmetros com os parâmetros corretos. Pois todos nós somos pecadores e sujeitos às nossas paixões mundanas e também aos desejos do nosso coração. O nosso coração é sempre enganoso e por isso que a gente tem que ter muito cuidado em afirmar uma coisa, eu acredito que isso é verdade, sem que isso esteja alicerçado naquilo que Deus diz que é verdade. Jeremias 17:9 vai nos dar esse alerta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Justamente para nós não seguirmos esses parâmetros que mudam de acordo com seus próprios interesses, é que precisamos da verdade absoluta que é Jesus Cristo e a sua palavra. Sem ela, vamos sucumbir aos modismos, às paixões e aos interesses de outras pessoas. Seguir artistas, políticos, atletas, vai te levar ao mau caminho, porque você estará seguindo aquilo que é enganoso, aquilo que é naturalmente corrupto. Pode ser a pessoa mais boazinha da face da terra, o coração dela é tão pecador quanto o meu e o seu. Só há uma verdade absoluta, aquele que diz que é a verdade. Ele é a base e é o definidor de todo princípio que deve ser seguido. Só há uma direção certa, só há um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. E só há uma forma, que mesmo na morte nós tenhamos vida, que é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nada existe. Sem Ele, nós somos frágeis. E para conhecer essa verdade, você vai precisar da boa e velha Bíblia Sagrada de Deus. Sem ela, você não vai conhecer de quem você foi gerado. Você não saberá de quem você é imagem e semelhança. Por isso a gente não pode estressar o quão importante é ler a Bíblia. A batalha entre nós e o nosso coração pecaminoso e entre nós e o inimigo dos homens e de Deus, que é Satanás, é uma batalha de verdade. É uma batalha que acontece no reino espiritual, nas nossas mentes e no nosso coração. E se você for para uma batalha sem ler a Bíblia, é o equivalente para um soldado que vai para a guerra sem arma, sem proteção e sem treinamento. Você é como se estivesse caminhando para a guerra, indo de peito aberto e entrando no campo da batalha sem nenhuma defesa. E esse campo de batalha se estende no seu trabalho, na sua igreja, na sua família e principalmente em você. Ir para a batalha do Espírito sem a compreensão daquilo que está dentro da palavra de Deus é a mesma coisa do que você ir para a batalha sabendo que você já vai ser derrotado. E uma coisa importante também, não basta apenas você ter a Bíblia, levar ela domingo no culto e quando o preletor pedir abra a Bíblia em tal local, você abrir a Bíblia. Você ter a Bíblia é o equivalente a você ter um livro qualquer, ou até melhor. Se você simplesmente tem a Bíblia e deixa ela jogada lá o dia inteiro, é um peso de papel, é uma coisa que só está ocupando espaço. Isso aqui não tem nenhum poder mágico que o fato de você ter, ou você deixar aberta no Salmo 23, vai fazer uma atmosfera mágica na sua casa, e dali vai vir a redenção, dali vão vir as bênçãos.
Não funciona assim. Funciona através da leitura e da interpretação, do estudo e de você pegar aquilo ali e realmente aproveitar como se fosse um prato de alta gastronomia, ali se alimentando ao longo do tempo, saboreando aquilo que é a palavra de Deus. Você precisa disso, você precisa se armar, se municiar, se proteger e treinar para que o seu coração não ganhe de você, para que a sua verdade não substitua a verdade de Deus e para que aquelas setas atiradas por Satanás para te enganar, assim como ele fez com Eva, também não te atinjam e você fique lá caído, derrotado, porque você desconhecia aquilo que Deus tinha falado para você. Tudo que ele tinha para falar está aqui escrito. Ah, Avelino, mas essa Bíblia é muito grande. Mas essa aqui é só uma Bíblia de estudo. Tem algumas coisas um pouquinho maiores. A Bíblia, você lê ela com muito carinho. Nós temos um plano de leitura anual que nós fazemos na Kairos. Todo ano a gente começa. Ah, mas eu ainda não comecei. Ótimo, comece hoje, comece agora. Tem vários planos possíveis. Tem aplicativo, tem a Bíblia em áudio. Enfim, tem livros que te ajudam a interpretar a Bíblia e principalmente tem a sua igreja, onde tem uma comunidade que já tem tempos, é uma igreja que já tem 2 milênios e pode te ajudar na interpretação da Bíblia. Tem muitas formas da gente buscar esse conhecimento da verdade, que é a verdade de Deus. Mais importante, além de você não seguir o seu coração, você ter a Bíblia como seu guia, como seu indicador de caminho, como seu indicador da verdade, você precisa se apropriar dessa verdade. Você é reflexo de Deus, logo você tem que ter Jesus Cristo como a sua verdade. Ele diz assim lá em João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há ser humano nenhum nesse mundo que possa dizer ter a verdade que seja compatível com Jesus. Ele é a verdade. Jesus é a verdade que nos liberta do pecado, nos liberta da morte, nos liberta da escravidão da alma, nos liberta do sofrimento. Ele é a palavra que liberta. Se você ainda não conhece Jesus, hoje a verdade chegou até você. Tenha Jesus, o aceite como seu único e verdadeiro Salvador. Procure uma igreja local para te ajudar nessa caminhada, para te ajudar na interpretação desta palavra que liberta. E você será livre, não na sua força, mas no poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Creia nisso. Você que é a imagem e semelhança de Deus, creia também na verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor, pela Bíblia Sagrada, que manifesta a tua vontade, os teus princípios, quem tu és, Senhor. Muito obrigado por essa revelação que o Senhor nos entregou. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a não confiar nos nossos corações, a não confiar nos corações de outras pessoas, Senhor Deus, porque nós entendemos e compreendemos que o coração humano é um coração contaminado pelo pecado, e é enganoso, é corrupto, Senhor Deus. Pai, nos ajude a sempre estarmos baseados na Tua Palavra, Senhor. Que ela seja o filtro, Senhor Deus, e o funil, Senhor, sobre todas as informações que recebemos no mundo tão lotado de informações, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos bons servos e bons filhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta foi a nossa palavra. Nós nos vemos este sábado, dia 9, 18h30, lá no encontro de casais da Decairos. Será um encontro muito abençoado, nós teremos palavra, nós teremos louvor e nós teremos também um alimento físico, mas principalmente um alimento espiritual que provém de Deus. E na sequência, no domingo, nós nos vemos 8h30 da manhã para o nosso momento de oração, na sequência, 9 horas, nossa escola bíblica dominical e, na sequência disso, nosso culto de louvor e adoração. Até sábado para os casais e até domingo, se você não for no jantar de casais.